Olá, bom dia a todos, na paz do Senhor. Hoje eu trago uma palavra para vocês. Sabemos que as nossas vidas estão baseadas naquilo que nós carregamos em nossa mente, como sonhos, aptidões, costumes, padrões repetitivos, achismos e tantas outras questões que nós focamos e por falta de sabedoria muitas vezes fizemos florescer. Amém? Por isso eu convido vocês hoje a romper os limites da impossibilidade da sua mente e confiando em Deus, que toma conta do teu coração, o que te dirige. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Convido vocês para abrir a Bíblia no livro de Romanos 12, 2, que nos fala: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. No versículo de número 13 nos fala aqui: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia, Jesus. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os mesmos membros têm a mesma operação. Pois bem, gente, vamos a Deus, a Jesus, que essa palavra venha fazer morada no nosso coração, que venhamos analisar os limites da impossibilidade que nos impede de confiar em Deus, de acreditar naquilo que não vemos, que somos humanos e falhos e muitas vezes só acreditamos naquilo que enxergamos com os olhos físicos. Amém? Mas bem sabemos que o que toma conta do nosso coração é o que dirige nossas vidas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se você não escutar aquilo que Deus está falando no teu coração, o teu caminho nunca será a vontade dele. Começamos pela obediência, pela oração, pela entrega, pela comunhão, pela fidelidade. Aleluia, Jesus. É muito fácil ler as histórias da Bíblia. É muito comum ficarmos impressionados com experiências de pessoas que são exemplos de homens que viveram uma experiência extraordinária de momentos cruciais da sua vida, de viver pela fé. Contudo, muitas de nós não imaginamos que grandes homens e mulheres viveram histórias da Bíblia que se restringe apenas àquele tempo, mas que o fato que Deus ainda faz hoje, porque Ele não mudou e jamais irá mudar. Muitas vezes Deus está querendo falar conosco e nós não cedemos o pensamento, não priorizamos o Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje nos falar de blindar a nossa mente. Em 2 Coríntios, a carta de Coríntios, livro 10, versículo 3 e 4, nos fala que, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões do mundo. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, que está no livro de Efésios, número 6. Aleluia, Jesus. Nos versículos de número 11, que nos fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes como as astutas ciladas do diabo. Aleluia, Jesus. No 13 nos fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Aleluia. São palavras, versículos que nos
instrui, fortalecer na fé, vigiar, ser fiel, buscar comunhão, para que venhamos a alcançar as nossas promessas, mas que venhamos ter uma mente blindada. Que sabemos, amados, que muitas vezes as nossas emoções se manifestam por meio de pensamentos. Alguns deles surgem instantaneamente, outros vêm sendo germinados há muito tempo. E os pensamentos de Deus são de paz, de amor, de fidelidade, de perdão, de libertação. Por isso que devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós temos tomado conta da nossa mente. Pensamentos que nos levam a sentimentos negativos de frustração, murmuração, inquietação, derrota, falência, morte espiritual. Sabemos que aquilo que a nossa mente alimenta contamina o nosso coração. Por isso os nossos pensamentos precisam estar guardados e protegidos das incertezas e seguranças do mundo mediante a fé e a convicção em Deus. Não é difícil nos apegarmos, remoendo em problemas, traumas, traição que sofremos e momentos difíceis nos quais passamos, enfim, situações que podem afetar profundamente a nossa vida, a nossa existência, a nossa comunhão com Deus e com a nossa família e nos lançar em uma armadilha do inimigo. Amado irmão, talvez isso possa trazer a você uma lembrança de uma situação, mas se você não perdoa com o coração, é porque você não está entendendo o propósito de Deus na tua vida através do perdão. Mas se você no momento está se lançando profundamente a pensamentos insensatos que trazem trauma do passado na sua família, do pai, de uma mãe, laços que se repetem, pensamentos de dogmas, na realidade é porque você não perdoa. Você não se perdoou. Por isso é necessário, sempre essencial, reivindicar a paternidade de Deus e renovar os nossos pensamentos como filhos de Deus, porque isso nos define. É essencial estarmos com o nosso pensamento alinhado aos padrões celestiais, impedindo que as flechas, os dardos venenosos do inimigo venham penetrar na nossa mente e nos paralisar, estagnar e levar à falência física, mental, psíquica e espiritual. Rejeite, não aceite pensamentos destrutivos, encha-se da verdade que está na palavra, blinde a sua mente. Não se amolde aos padrões desse mundo, às situações que você viveu, que você diz que perdoa e na realidade você nem se perdoou. Transforma a sua mente, renova a sua mente, que você venha sentir ou experimentar e comprovar como é bom, agradável e perfeito a vontade do nosso Deus. Se você chegou até aqui, porque Deus está permitindo que você cresça nos seus pensamentos, reflita, lute, aborreça o pecado que alimenta o seu coração, perturba a sua mente, tira a sua paz, te deixa insano, irado, revoltado, com espírito de rebelião. Reflita no que for necessário, busque ajuda para que tenha uma mente renovada pela palavra de Deus. Exorte o mal que habita em você, porque tudo que você foca cresce e muitas vezes pode estar alimentando uma avalanche de emoções que levam à falência física, atrai doença, desenvolve situações que promovem amargura no teu coração e te levam a cometer atos que comprometem a tua salvação. O inferno está cheio de pessoas que se consideram cristãos, mas não conseguem perdoar, não conseguem se libertar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a entrar em oração nesse momento. Oh Deus amado, querido, poderoso Pai,
chego na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu chego na tua presença, Pai, nesse momento orando e clamando pelas almas que estão ouvindo essa oração. Aqueles que precisam de um abraço, Pai. Aqueles, Pai, que precisam que as suas mãos sejam amparadas, Pai, da sua mão poderosa, Senhor. Aquele cuja mente está estagnada ali, limitada a uma circunstância, uma situação que ele viveu no passado, ele não consegue perdoar, não consegue se perdoar e não consegue liberar perdão, Pai. Está cativo, escravizado, Senhor amado, querido amigo Espírito Santo, em teias, em amarras, em cordões, Pai, onde o inimigo ali lança todos os dias dardos venenosos, repetitivos, de padrões comportamentais que vêm de família, de pai e mãe. Amigo Espírito Santo, que essa insegurança seja cancelada aqui agora em nome de Jesus. Deus poderoso, que o Senhor possa falar no coração, que essa palavra venha trazer libertação, que todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, todo levante do inimigo se torne inoperante na terra e no céu, no nome santo e poderoso de Jesus. Que seja o Senhor, Pai amado, querido amigo Espírito Santo, tomando conta do coração dele aqui agora. Seja o Senhor falando na mente do irmão aqui agora ou da irmã, que esteja vivenciando essa situação, Pai. A falta do perdão, a falta de se perdoar, a falta de perdoar o pai ou a mãe, que levaram ele a desacreditar do amor e da fidelidade das pessoas e da possibilidade de liberar um perdão, porque nos consideramos muito fiéis, Senhor, mas não somos nem fiéis aqui, te traímos todos os dias com pensamentos, Pai, com dardos, Pai, que permitimos invadir o nosso coração, influenciando contra a nossa fidelidade a Ti, Senhor, em nome de Jesus, levando a descrença, levando a derrota, levando ao fracasso, levando a falência física, mental, psíquica e espiritual, Pai, Deus poderoso, em nome de Jesus, que esses padrões negativos, Pai, lançados, Pai amado, Deus poderoso, que muitas vezes vem de dentro do nosso lar, com o nosso pai, nossa mãe, e se repercute, Pai, pela nossa forma de viver, Senhor, com dogmas e crenças que nos limitam, Pai, achando que somos dono, que temos posse de vidas em nosso poder, Senhor, mas nós não temos poder nenhum. Ninguém nos pertence, nem a nossa alma nos pertence, nem o nosso corpo nos pertence. Que dirá, Senhor, uma pessoa, Pai, nem os nossos filhos são seus, Senhor, Deus poderoso. Em nome de Jesus, Pai, oro, porque sabemos que a nossa salvação ela é individual, Pai. Viemos romper, Pai, os limites da impossibilidade de confiar em Ti, entregar nas Tuas mãos esse sentimento de vazio, de tristeza, de rejeição, de dor, de fracasso, de infidelidade, de traição, de derrota, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. O Teu nome tem poder, Jesus. Eu declaro cura e libertação sobre o nome e sobrenome do meu irmão e da minha irmã que esteja ouvindo essa oração, escravizado por pensamentos que limitam a sua inteligência, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, se Satanás fosse sábio no momento em que Cristo Jesus, Pai, morreu por morte de cruz, Pai amado, querido, poderoso Deus, Ele não teria chegado, Pai, a incentivar, Senhor amado, toda essa situação promovida, Senhor, Pai, que o propósito de Deus e as promessas alcançassem, Pai, as nossas almas, Pai. O véu foi rasgado, Pai. Satanás foi destruído, Pai. Em nome de Jesus, ele não tem força, ele não tem poder sobre a nossa mente, Pai. Deus poderoso, em nome de Jesus, Pai. Que a treva, Pai, da nossa ignorância que nos limita a acreditar e confiar em Ti, Pai. A alcançar nas possibilidades, Pai, de enxergar, Senhor, receber, Pai, a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Todo que impedimento, Pai, que alcança, Pai, meu irmão, nesse momento seja cortado, que as muralhas caiam por terra em nome de Jesus, Pai. Faça essa sarça pegar fogo, Senhor, em nome de Jesus. Chega, Pai, com a autoridade do Teu Santo Espírito. Toca, Pai, no alto da cabeça do meu irmão até a planta do pé nesse momento, trazendo libertação, cura, restauração, que tenha uma mente renovada na Tua presença, Pai. Deus, que não importa as impossibilidades que ele está enxergando de viver uma vida plena, num relacionamento amoroso, depois de ter aceito o Senhor amado,
um perdão, ter liberado um perdão que ele possa viver com intensidade, Pai, com fidelidade, Pai, a Ti, Senhor, porque sabemos, Pai, que todo relacionamento aqui na terra, Pai, é contigo, não é com o homem, com a mulher, Pai, é contigo, Senhor, que todo levante contra o meu irmão e contra a minha irmã, aqui agora se torne paralisado, como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal, Pai amado, seja desligado na terra e no céu, em nome de Jesus. E seja ligado no céu e na terra a Tua misericórdia, a Tua piedade sobre a alma, a mente e o coração do meu irmão, que possa estar enfrentando um processo de uma doença, ao qual Ele deu força ali, Senhor amado, querido, poderoso Deus. Sabemos, Pai, que o orgulho é o que nos impede de chegar a entender a Tua presença, Pai. Muitas vezes, Pai, confiamos em carros, em cavalo, em homens, Pai, mas o homem é falho, Pai. Deus poderoso, que venhamos entregar a nossa vida nas Tuas mãos, confiar em Ti, descansar, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, levo tudo nas Tuas mãos, seja o Senhor nos sustentando, nos amparando, nos livrando de todo o mal, em nome santo e poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, que venhamos ter uma mente renovada, Pai, em nome de Jesus, porque sabemos, Pai amado, querido, poderoso Deus, que a conversão indica início de sacrifício, de renúncias, Pai, que venhamos renunciar tudo aquilo que não vem de Ti, que a nossa mente possa ser transformada e renovada hoje na Tua presença, lembrando do sacrifício do Teu Filho único na cruz do Calvário, derramando cada gota de sangue por cada um de nós, e que possamos honrar, Pai, e ser obedientes e fiel a Ti, Pai amado, dentro do nosso lar, com nossos filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus, com o nosso esposo ou com a nossa esposa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai amado, lutar contra as vontades da carne, mas entregar as Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Pai, que tenha a mente renovada, transformada, Pai, amparada pela Tua mão de poder, amém, em nome de Jesus.